é o pastor Adam. O pastor Adam, Adam Polk, ele é o pastor titular da Igreja Batista Sião, na cidade de Elizabeth Town, no Tennessee. Ele é casado, tem 4 filhos. É pastor há 4 anos e é pastor de uma igreja batista, como a nossa igreja, que pertence também à Convenção do Sul dos Estados Unidos. E ele vai trazer para nós o recado de Deus nesta noite. You can preach, okay? Thank you for letting me be here tonight, pastor and congregation. Eu agradeço ao pastor e a toda a congregação pela oportunidade de estar aqui nesta noite. It is a joy to be with you. É um prazer estar com vocês. Let us now turn to the Word of God. Vamos então abrir a palavra de Deus. I'm going to have pastor read Luke 18, verses 1 through 8. Eu peço ao pastor que leia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Jesus também contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre ia lhe pedir: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos repetir, meus irmãos, esta última pergunta de Jesus, todos juntos. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? One of the things common to you and I is that we live in difficult days. O que há em comum entre nós é que nós vivemos em dias difíceis. People continue to live more and more in sin. As pessoas prosseguem vivendo em pecado. Suffering happens all over the world. O sofrimento ocorre em todas as partes do mundo. Evil continues to go on and on. O mal continua a se proliferar progressivamente. Everything in the world seems unstable. Tudo no mundo parece incerto, inseguro. And more people seem to be living without hope. E mais pessoas parecem viver sem esperança. But we as Christians have all hope. No entanto, nós cristãos temos toda a esperança. But even though we have hope, Ainda que tenhamos esta esperança, sometimes we become discouraged. muitas vezes nós ficamos desencorajados. Sometimes we allow the evil in the world to affect us. Muitas vezes permitimos que o mal que há no mundo nos atinja, nos afete. And then we find ourselves being unfaithful to God. E muitas vezes nós nos encontramos em uma situação de infidelidade para com Deus. Sometimes we want to cry out, why doesn't God stop all the evil? E muitas vezes nós nos sentimos motivados a nos dirigir a Deus e a lhe dizer: Deus, por que o Senhor não põe um ponto final a toda a maldade que há no mundo? The Bible teaches us that one day He will.
A Bíblia nos ensina que um dia Ele fará isso. As Christians, our hope is in the future. Como cristãos, toda a nossa esperança está depositada no futuro. We can live now with strength and hope because of what Christ has done and what He will do. Nós podemos viver hoje no mundo com esperança e com força, em virtude do que Deus fez e daquilo que Deus ainda fará. Jesus is coming again to judge sin and make all things new. O Senhor Jesus voltará novamente e transformará, renovará todas as coisas. But now we live in difficult days. No entanto, nós vivemos hoje em dias difíceis. So how do we continue to be faithful to God? Então, como poderemos prosseguir sendo fiéis a Deus? Luke chapter 18 teaches us how we can be faithful. Lucas capítulo 18 nos ensina como ser fiéis. If you back up into chapter 17, Se você voltar ao capítulo 17, in verse 20, no versículo 20, the Pharisees asked Jesus a question. os fariseus fizeram a Jesus uma pergunta. They asked Jesus, when is the kingdom of God coming? Eles perguntaram ao Senhor, quando o reino de Deus virá? And He answers them, do not be looking for signs, but the kingdom is within your reach. O Senhor lhes respondeu, não busquem sinais da presença do reino. O reino está entre vós. And then in chapter 17, verse 22, He turns to His disciples. Então no versículo 22 ele voltou-se para os seus discípulos. And He begins to say more in order to encourage them. E ele prosseguiu ensinando com o intuito de encorajá-los mais e mais. He speaks of the day when the Son of Man will come, Ele falou a respeito do dia quando o Filho do Homem virá. and how that day will be unmistakable. E como este dia será inconfundível. But in the meantime, it will be hard. No entanto, neste intervalo, no momento presente, será um momento difícil, duro. Jesus Himself had to suffer, Jesus mesmo teve que sofrer. and His disciples would eventually suffer. E os seus discípulos eventualmente também. But one day He would return, No entanto, um dia ele voltará. and to bring His kingdom to completion. E ele consumará o seu reino. And so in chapter 18, He tells them a parable. Então no capítulo 18, eles lhes conta uma parábola. He tells them a parable to encourage them, Ele lhes contou esta parábola para encorajá-los, so that they would not lose heart, para que eles não esmorecessem, so that they would not allow discouragement to overwhelm them. para que eles não permitissem que o desencorajamento, o abatimento tomasse conta deles. So they would be faithful. E então eles poderiam ser And fiéis. so this is a word for us today, Portanto, esta é uma palavra para nós hoje. to be faithful Sermos fiéis and to not lose heart. e não desanimar. Jesus will come again. Jesus voltará novamente. We can be strong now. Podemos ser fortes agora. We can have hope now Podemos ter esperança agora, because of our glorious God. por causa do nosso Deus glorioso. So, how do we continue to be strong? Então, como poderemos continuar fortes? In Luke 18, we learn 3 ways we can be strong. Em Lucas 18, nós aprendemos 3 maneiras como podemos nos tornar fortes, sermos fortalecidos. The first way is that we pray. A primeira delas é a oração. Jesus teaches here that if we do not pray, we will lose heart. Jesus aqui nos ensina que se não orarmos, desfaleceremos, nos abateremos. When you and I are not praying, we become discouraged. Quando eu e você não oramos, ficamos desencorajados, We lose strength, perdemos as forças and we sometimes want to just give up. e muitas vezes somos tentados a desistir. Jesus says in verse 1 that we ought to always pray and not lose heart. E o Senhor Jesus nos disse no primeiro verso que nós deveríamos sempre orar e nunca desanimar. Some of you may be discouraged today É provável que muitos de vocês estejam desencorajados nesta noite, because of what you see, por causa daquilo que vocês estão vendo, because of what you hear, por causa das coisas que vocês estão ouvindo, because of
some of your experiences. em virtude de algumas das suas experiências. But Jesus says, don't lose heart. No entanto, o Senhor Jesus disse: não se abatam, não se enfraqueçam. Keep your eyes on me, he says. Mantenham os seus olhos em mim, disse ele. Maybe some of you want to cry out to God, God, why do you allow the evil to go on? Muitos talvez estejam aqui dirigindo-se a Deus e clamando e dizendo: Deus, por que tens permitido que o mal prolifere e continue? And Jesus tells us to trust him and pray. E Jesus nos ensinou a confiar nele e a prosseguir orando. There was another man in the Bible who was discouraged. Existe um outro homem na Bíblia que ficou desencorajado. His name was Jeremiah. Seu nome era Jeremias. In Lamentations chapter 3, E em Lamentações, capítulo 3, Jeremiah is expressing his discouragement. Jeremias está externando, expressando todo o seu desencorajamento. Jerusalem had been destroyed, Jerusalém havia sido destruída. and Jeremiah was lamenting. E ele estava lamentando por isso. Why, Lord, have you allowed this? Deus, por que permitistes que isso tivesse acontecido? Jeremiah feels as if God has hurt Jeremiah himself. Jeremias sentia-se como que atingido pelo próprio Deus em virtude dessa permissão. For example, Por exemplo, in chapter 3, verse 12, no capítulo 3, verso 12, he says, he bent his bow and set me as a target for his arrow. ele armou o seu arco e fez-me de alvo da sua flecha. And all of these, in chapter 3 and before, in chapters 1 and 2, Jeremiah is discouraged. E todo o conteúdo do capítulo 1, 2 e 3 revela o quanto Jeremias estava abatido, desencorajado. But in verse 21, there is a change. Mas no versículo 21 do capítulo 3 há uma mudança. Jeremiah takes his eyes off the circumstances and puts them on God. Jeremias retira os seus olhos das circunstâncias e ele os coloca em Deus. Let us hear Pastor read verses 21 through 24. Verso 21 a 24, o pastor, por gentileza, leia. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Jeremiah remembers the love of God. Jeremias lembra-se do amor de Deus. He remembers the faithfulness of God. Ele lembra-se da fidelidade divina. He remembers the goodness of God. Ele também se lembra da bondade de Deus. And he begins to encourage himself by looking to God and not the E circumstances. ele começa a se reanimar, deixando de olhar para as circunstâncias e olhando para Deus. When we pray, Quando nós oramos, we are setting our minds upon God and not what we see. quando nós oramos, nós estamos colocando os nossos olhos em Deus e não nas coisas que nós estamos vendo. And Jesus tells his disciples, don't lose heart, but look to me. Jesus disse, portanto, aos seus discípulos: não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. He says that we ought to always pray. Nós devemos sempre orar, disse Jesus. Paul in the New Testament says that we're to pray without ceasing. Paulo, no Novo Testamento, nos exorta para que oremos sem cessar. Prayer holds us up when we want to fall, A oração nos sustenta quando nós estamos prestes a cair, because prayer keeps us connected to God. porque a oração nos mantém conectados a Deus. When we are praying, Quando nós estamos orando, we are breathing the fresh air of heaven and not the pollution that we see here in our world. nós estamos respirando o ar fresco que vem do céu e não o ar poluído que há na terra. Prayer shows us our need for God. A oração It shows us how we need God. a oração mostra como nós precisamos de Deus. It is our dependence on God. É uma demonstração de nossa dependência
de Deus. So when you and I are discouraged, we must pray. Portanto, quando eu e você estivermos desencorajados, devemos orar. But the second thing that we do is remember. A segunda coisa a fazer, a primeira é oração, a segunda é lembrar. Jesus goes on to tell a story about a widow. Jesus prossegue em sua parábola contando-nos uma história a respeito de uma viúva. And there are some things that we need to understand about this widow. E existem certas coisas que nós precisamos compreender acerca desta viúva. First, she was a woman. Primeiro, ela era uma mulher. And in that day and time, women were not looked upon highly. Naquele tempo, as mulheres não eram estimadas, não eram valorizadas. Women were not allowed to approach authority. Uma mulher não tinha permissão de abordar uma autoridade. She was also a widow. She had no husband. Ela também, além de mulher, era viúva e não tinha marido. She had no husband to stand beside her and plead her case. Ela não tinha nenhum marido para estar ao seu lado e pleitear a sua causa. And we're told in this parable E Jesus nos diz nesta parábola that an evil judge did not want to hear her. que juiz, péssimo juiz, mau juiz, ele não queria atender às suas reivindicações. We're told this judge had no fear of God and no concern for her. Na parábola nos é dito que este juiz não temia a Deus e não tinha qualquer preocupação com o ser humano. He saw this lady as a bother to him. She was bothering him. Ele havia, o juiz, a viúva, como uma mulher que o aborrecia, o irritava. But due to her persistence, he gave her justice in the end. No entanto, devido à sua insistência, ele atendeu a sua causa. But listen to what Jesus says in verse 7. No entanto, ouça o que Jesus disse no verso 7. He says, "Hear what the unrighteous what the righteous judge says, and will not God give justice to his elect who cry to him day and night?" Ouça o que o juiz injusto diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele. If an unjust judge would give justice, then how much more justice we receive from the one who is just. Se juiz injusto fez justiça a essa viúva, muito mais o justo juiz, How much more will God give us justice? muito mais Deus fará justiça a nós. There is a contrast between this woman and us as Christians. Percebam que há contraste entre esta viúva, esta mulher e nós cristãos. She was not known because of her level in society, Ela não era conhecida em virtude da sua posição social. but we are known by God. No entanto, nós somos conhecidos por Deus. God has known us even before the world was created. Deus conhece-nos antes mesmo da criação, da fundação do mundo. She was not supposed to have access to the authorities. Esta mulher não tinha, não deveríamos supor que ela tivesse qualquer tipo de acesso às autoridades constituídas. But we have full access to God. No entanto, nós cristãos temos pleno acesso a Deus. She had no friend to stand beside her. Ela não tinha amigos para estar ao seu lado. We have a friend, our Lord Jesus, who sits at the Father's right hand. Nós temos grande amigo, Jesus, que está assentado à direita de Deus o Pai. She had no promises to sustain her. Ela não tinha nenhum tipo de promessa para suportá-la, para sustentá-la. We have all the promises of God. Nós temos todas as promessas de Deus. She was in a courtroom before a judge. Ela encontrava-se na sala da corte diante do tribunal. We are allowed into the throne room before the sovereign king. Nós somos dirigidos à sala do trono e estamos diante do rei. God's point here is simple. A lição divina neste texto é simples. If justice was given to this poor widow, Se justiça foi feita a esta pobre viúva,
by an evil judge who had no regard for God or man. Por juiz injusto que não tinha qualquer consideração para com Deus e para com o homem, Then how much more justice will you and I receive from God who has saved us? muito mais nós receberemos de Deus justiça. So when you're discouraged, Portanto, quando você estiver abatido, desencorajado, remember who you are. lembre-se de quem você é. You've been chosen by God. Você foi escolhido por Deus. You've been loved by God. Você foi amado, você é amado por You've been Deus. known by God before the foundations of the earth. Você foi conhecido por Deus antes da fundação da terra. He knows all you go through. Ele sabe por tudo que você tem passado. He knows all your circumstances. Ele conhece todas as suas circunstâncias. And Jesus tells us that we're to cry to him day and night. E Jesus disse que nós devemos clamar a Ele noite e dia. Remember who you are. Lembre-se de quem você é. But then the final thing that we're called to do Então, a última coisa que somos chamados a fazer is to believe. é crer. Jesus ends this story with Je- a question. Jesus finaliza esta parábola com uma questão. He says, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará fé sobre a face da terra. When Jesus does finally come to establish his kingdom, Quando Jesus voltar para derradeiramente, finalmente, consumar e estabelecer o seu reino, will he find faith? ele encontrará fé. Do you have faith? Você tem fé? When Jesus comes, if he comes when you're still living, will he find faith in your life? Quando Jesus vier, e se ele vier, enquanto você estiver vivo, ele encontrará fé em você? We're told that when Jesus comes, there will be those who have faith. Somos ensinados que quando ele voltar, de fato ele encontrará os que creem. But there will be many who do not. Mas existirão muitos que não crerão. Because he says in chapter 17, it will be like the days of Noah. Porque Jesus disse no capítulo 17 que será como nos dias de Noé. And in the days of Noah, there were many who were people who had no faith. E nos dias de Noé, haviam muitas pessoas que não tinham fé nenhuma. There were only a few who were righteous and believed. Apenas poucos justos que creram. God will bring justice. Deus trará justiça. He will not let the things that we experience now overwhelm us. Ele não permitirá que as coisas que estão nos acontecendo nos oprimam, nos dominem. We must keep our eyes on him. Nós precisamos manter os nossos olhos nele. We must have faith. Precisamos ter fé. Do you have faith in Jesus Christ? Você tem fé em Jesus Cristo? Maybe you're here tonight and you have never trusted in Jesus Christ. Talvez você esteja aqui nesta noite e nunca tenha exercido fé em Jesus Cristo. Jesus would call you to trust him, Jesus o chama para crer nele, to embrace him by faith, para abraçá-lo através da fé, because he is your only hope. porque ele é a sua única esperança. Apart from him, you will perish. A parte dele, você perecerá. And he came and died upon a cross E ele veio e morreu na cruz, so that you and I could have life. para que você e eu tenhamos vida. And all who by faith trust him E todos os que, através da fé, confiam nele, will be rescued. serão resgatados. Do you have faith? Você tem fé? Those who are Christians, Vocês são cristãos. do you have faith? Você tem fé? You say, yes, I have trusted in Jesus. Se a sua resposta é sim, eu confio em Jesus. But Jesus calls us to continue to trust him, Mas Jesus nos convida a prosseguir confiando nele. to continue to keep our eyes on him and believe. A prosseguir fixando os nossos olhos nele e crendo. When the Son of Man comes, Quando o Filho do Homem vier, will he find faith? ele encontrará fé. The days in which we live are hard. Os dias nos quais vivemos são difíceis. It is a struggle. É uma luta. And Jesus says, don't lose heart. E Jesus disse, não se abata, não se desanime. Pray. Ore, Remember who you are. lembre-se quem você é And believe. e creia.
Because Jesus will one day come again porque Jesus um dia voltará and make all things new. e renovará todas as He will coisas. do away with evil, E Ele colocará o mal, Ele derrotará o mal. and we must trust Him. Nós precisamos confiar nele. Don't lose heart. Não se abata. Look to Christ. Olhe para Jesus. In Isaiah chapter 40, E no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, verses 28 through 31, dos versículos 28 ao versículo 31, the prophet tells us, o profeta nos diz, in his own words, em suas próprias palavras, to not lose heart. para não desanimar. Let's listen. Diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. God has said He will give us strength. Deus está dizendo que lhe dará forças. He has called us to faithfulness. Ele nos convoca à fidelidade. He expects us to persevere. Ele espera que perseveremos. And when it seems as if we can't, E quando parece que não conseguiremos, let's continue to pray. devemos continuar a orar. Let's continue to remember God's love for us. Devemos prosseguir lembrando do amor de Deus por Let's nós. continue to remember who we are. Devemos continuar a nos lembrar de quem somos. And let's continue to trust in Jesus Christ. Devemos continuar a confiar em Jesus Cristo. Let's pray. Vamos orar. Lord, we thank you for your word. Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Lord, we know the days in which we live are hard. Senhor, nós sabemos que os dias nos quais vivemos são difíceis. Sin continues to be all around. O pecado está em toda parte. Evil exists all around. O mal existe também em toda parte. Many days we are discouraged. Muitas vezes, Senhor, nós ficamos abatidos. Lord, our prayer is that you would take your word Senhor, a nossa oração é que a tua palavra, and that you would give us strength, através da tua palavra, o Senhor nos dê forças. that you would encourage our hearts Que o Senhor encoraje o nosso coração so that we would continue to serve, para que prossigamos servindo, we would continue to be faithful, continuarmos a sermos fiéis that we would live our lives for your glory. e vivamos nossas vidas para a tua glória. Lord, we thank you for your Holy Spirit Senhor, nós lhe agradecemos pelo seu Espírito, who gives us strength. que nos dá forças. Lord, we thank you that we have been reminded Senhor, nós agradecemos por sermos lembrados that we do not have to lose hearts, que nós não temos que ficar abatidos, desanimados, but we can keep going, que podemos prosseguir, serving our Savior, servindo nosso Salvador, seeing your kingdom advanced, ver o seu reino avançar, seeing your church continue, ver a sua igreja prosseguir and bringing much glory to your name. e trazendo muita glória para o seu nome. We pray all these things in the name of Jesus. Nós suplicamos todas estas coisas no nome de Jesus. Amen.